Olá pessoal, eu estou aqui para comentar um pouquinho a respeito da prova de redação desse vestibular de inverno da FGV 2011. Prova que para nós do CPV foi um presente, uma vez que todos os conceitos necessários para a elaboração desta redação foram trabalhados não só no curso de redação, mas também nas aulas de História, de Geografia e de Atualidades. Como de costume, a banca ofereceu aos candidatos uma pequena coletânea que servia de base de reflexão para o tema Barbárie e Humanismo na Europa Contemporânea. Além dos dois pequenos fragmentos de texto, a proposta trazia algumas instruções que deveriam ser obedecidas pelos candidatos na elaboração desse tema. Vamos começar fazendo a análise do primeiro texto. O primeiro texto, publicado por Folha de São Paulo, assinado por Contardo Caligares, trazia a referência de que a Europa, desde os anos 2000, ela vive uma contradição, que é o enfrentamento do envelhecimento da população associado à questão da raiva xenofóbica. Ou seja, essa contradição é marcada porque o continente precisa de imigrantes para sobreviver, mas não sabe lidar com culturas diferentes sem se sentir ameaçado em seu fundamento. Além desse texto, o segundo, um pouco mais teórico, trazia a referência de que, ao mesmo tempo, a Europa Ocidental foi foco da dominação bárbara no mundo, foi igualmente foco das ideias emancipadoras, como, por exemplo, a dos direitos humanos. Esse texto, assinado por Edgar Morin, foi retirado da obra Cultura e Barbárie Europeias. Diante dessa coletânea, o aluno tinha que seguir as instruções colocadas pela banca. A primeira pedia que o aluno respondesse a seguinte questão: em que consiste e como se manifesta a discriminação racial na Europa dos séculos 20 e 21? E a segunda: quais são as principais ideias humanistas que se opõem à discriminação racial? Bom, todos sabem que a questão da intolerância na Europa, ela não é algo recente. O século XX foi marcado por vários episódios de racismo, ideologia que é fruto, como diz o nosso professor Duíque, das concepções pseudocientíficas desenvolvidas ao longo do século XIX. Esse racismo, ao longo do século XX, justificou, em muitos casos, a dominação de um povo sobre outro e até mesmo episódios de genocídio como aquele praticado pela ideologia nazista. Ao mesmo tempo em que a Europa enfrentava essa situação de barbárie, no mesmo século XX, as ideias humanistas, elas se emanciparam. Fruto dos ideais iluministas historicamente desenvolvidos, elas passaram a lutar por direitos humanos, a questão da igualdade, a questão da liberdade e alcançaram muitas conquistas. Foram instituídas leis que visam a punição de comportamentos preconceituosos ou racistas. No entanto, quando a gente analisa o século XXI, a gente percebe que, por mais êxito que as ideias humanistas tenham alcançado ao longo do século XX, elas não foram plenamente efetivas, uma vez que no século XXI o preconceito ainda se manifesta na Europa. Não só na Europa, mas como a Europa é o tema da redação, se manifesta na Europa, só que com uma roupagem, com uma forma totalmente diferente daquele que a gente presenciou ao longo do século XX. Hoje, não mais a ideia de racismo, os europeus convivem com a ideia de xenofobia, com a ideia de diferencialismo cultural, referência que a gente trabalhou na redação da aula 3, enfim. De modo que a gente percebe que, por mais que o século XX tenha trazido a consolidação das ideias humanistas, hoje, ao longo do século XXI, de fato, nós vivemos uma crise desse humanismo na Europa. E a terceira questão era uma questão bastante particular, porque ela pedia que o candidato se posicionasse em relação aos desdobramentos que se podem esperar dessa crise do pensamento humanista na Europa atual. Para responder essa questão, o candidato deveria afirmar aí o seu posicionamento, mais otimista ou mais pessimista. O que nós discutimos em sala de aula é que a questão da xenofobia, a questão do diferencialismo cultural já tem proporcionado, nesse início de século XXI, algumas reações contrárias a essas atitudes preconceituosas e de intolerância. A tentativa de afirmação dos direitos culturais, de busca por uma sociedade mais plural, mais igualitária, também se observa
no território europeu, de modo que a gente espera que desses desdobramentos a gente possa construir uma sociedade mais justa. Mas aí depende da concepção e do ponto de vista de cada aluno, que poderia defender aqui o seu ponto de vista, que com coerência deve ser respeitado pela banca. Antes de mais nada, a equipe pedagógica do CPV gostaria de elogiar a banca examinadora pela qualidade dessa proposta. Por ser uma proposta bastante atual, mas por não ser uma proposta atual e óbvia, ao contrário disso. É uma proposta atual, mas que exige do bom candidato capacidade de raciocínio e de relação entre vários conceitos assimilados em diferentes áreas do conhecimento, o que deve levar aí a banca a uma estratégia bastante particular para selecionar os melhores alunos. Com certeza, uma proposta que deve condicionar daqui para frente os alunos a um comportamento de busca pela completude do conhecimento e do aprofundamento do estudo de redação e das matérias de humanas. É isso, eu espero que vocês tenham feito uma boa prova, que a gente possa muito em breve comemorar os resultados. A gente fica aqui torcendo por vocês. Até a próxima.